Olá, amigos, graça e paz, muito bom dia para você. Estamos, pela graça de Deus, mais um dia conectados aqui via essa live para estudar, meditar na palavra de Deus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja confiante. E o nosso tema de hoje é Tenha Fé. E para isso, nós vamos ler o que está escrito na palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé, temos ouvido muito falar de fé. A fé é um elemento necessário para todos aqueles que se aproximam de Deus. A fé é um elemento que nos leva a crer nas promessas de Deus. A fé, como diz o texto, ela não é uma confiança cega. A fé é uma certeza que a gente coloca no Criador. A fé é uma convicção de uma coisa que ainda não aconteceu, mas você crê, você confia, você tem certeza que Deus está com você e que Deus vai te conceder aquele desejo do seu coração, porque Ele prometeu, e porque Ele prometeu, Ele é fiel. Deus havia prometido que daria a Abraão um filho, e Abraão e Sara já eram velhos, já eram idosos, e eles creram, eles confiaram, e Deus concedeu a eles esse desejo do coração. Quando a gente continua lendo aqui na Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar algumas declarações interessantes. Diz assim, verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. O verso continua dizendo ainda, no verso 5 agora, que pela fé Enoque foi para o céu. Pela fé Enoque foi transladado, Enoque foi obediente a Deus. Versos posteriores continua falando ainda dessa necessidade da fé, e a Bíblia nos dá exemplo de homens e mulheres cheios de fé. Verso 6, pela fé Abraão, Enoque, ele construiu uma arca para a salvação da sua casa. Que coisa interessante, né? Verso 8, pela fé Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ele deveria ir. E peregrinou por terras estranhas até que Deus concedeu a ele o cumprimento da promessa. E aí, se você continuar lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver que grandes homens e as grandes mulheres de Deus na Bíblia foram homens e mulheres de fé. Pessoas que creram, não cegamente, mas creram na promessa de um Deus Criador, na promessa do Senhor. Nós vamos ver isso com Isaac, nós vamos ver isso com Jacó, nós vamos ver isso com Moisés, podemos citar Daniel, podemos citar os amigos de Daniel, podemos citar Elias, podemos citar Moisés, olha, grandes homens, Gideão, Sansão e tantos outros que a Bíblia coloca como sendo um homem, uma mulher de fé. Sejam todos bem-vindos, os amigos que estão chegando, você que está assistindo esse vídeo, que você seja um homem de fé, que você seja uma mulher de fé, que você confie nas promessas de Deus. E o Senhor Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, crer no que Ele está prometendo, isso é fé, confiar no que Deus ele está nos dizendo na sua palavra. E Jesus está dizendo, creia em Deus e creia também em mim. Porque a dúvida é um elemento que nos leva à perca da nossa bênção. Então funciona mais ou menos assim: a dúvida gera a incredulidade, e a incredulidade impede a bênção de Deus. Se você não crê, como que você vai receber? Se você não crê, como que você vai ser abençoado? Como que você vai ser abençoada? Então, não duvide das promessas de Deus, não duvide de que Deus está ao seu lado, não duvide que Deus, Ele ouve as suas orações. Tenha certeza que o Senhor está contigo, não só nesse momento difícil, mas em todos os momentos da nossa vida, porque essa é a promessa que está no livro de Mateus, capítulo 28, verso 20.
eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tenha essa certeza, tenha essa convicção de que o Senhor, Ele está com você. E Jesus, em alguns episódios bíblicos nos evangelhos, Ele repreendeu os discípulos porque disse que eles não tinham fé. Certa ocasião, por exemplo, houve um jovem, filho de uma pessoa, de um homem que estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. E aí eles perguntam: Senhor, mas por que não podemos expulsar esse demônio? E aí Jesus diz: homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra desse texto? Foi nesse contexto que Jesus disse para os discípulos: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é ínfimo, é pequenininho, muito pequeno. Para quem já conhece o grão de mostarda, sabe do que eu estou falando. E aí Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para este monte: saia daqui e vai para colar, e ele lhe obedeceria. Vocês fariam proezas e maravilhas. E aí, em outra situação, é aquela situação da tempestade. Jesus está com os discípulos no barco, e aí vem a grande tempestade, e os discípulos ficam desesperados, não sabem o que fazer, e dizem assim: Senhor, acorda, vamos perecer. Jesus estava no barco com eles, mas eles não tinham confiança e a fé necessária para crer que o Senhor podia resolver aquela situação. Quando a gente tem fé, a gente coloca nas mãos de Deus e confia. A gente começa a desfrutar de paz. Tenha fé, querido irmão, tenha fé, querida irmã. Deus está cuidando de cada um de nós nesse momento de aflição, nesse momento de dor, nesse momento de angústia. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha eterna em meio da tribulação. A palavra de Deus ainda diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então são promessas que nós temos na Bíblia. O próprio Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o seu coração. Então, diante de toda essa tempestade, nós podemos ter a confiança: Jesus está conosco. Deus, Ele é o nosso refúgio. Saiba de uma coisa: podemos até chorar, podemos ter medo, há momentos que o desespero tenta bater a nossa porta. Não tenha medo, não fique desesperado, desfrute da paz que Deus tem para a sua vida. As coisas estão ficando difíceis para todos, é verdade, e na medida em que levarmos tempo para lidar com essa situação de pandemia, de vírus, mais ainda veremos pessoas com dificuldade, pessoas em aflição. No entanto, nós cremos na palavra de Deus, e para aqueles que creem na palavra de Deus e aqueles que têm fé no que Deus promete, nós não entramos em pânico e nem em desespero. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor protege você, o Senhor cuida de você e o Senhor abençoa a sua família. Então, receba a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e que Ele te proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Receba essa bênção. Você crê que Deus está contigo? Então coloque aí nos comentários: eu creio e eu recebo a bênção de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. E tenha certeza de uma coisa: o Senhor logo virá. Sairemos desse mundo de dor e sofrimento e viveremos com Ele para sempre. Amém? Maranata, o Senhor logo vem.